Saudações, salute, shalom. Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar de assuntos ligados à religião, teologia, história da religião, sociologia da religião, assuntos que falam de fé e espiritualidade, mas sem nenhum caráter apologético, ou seja, não estamos pregando nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhuma seita, etc. Apenas dicas de leitura que tratam do assunto religião, espiritualidade. É claro que eu tenho a minha fé, mas esse canal não visa pregação nenhuma, né? É claro que eu vou dar a minha opinião, né? E a ideia não é criticar o livro, nem censar o livro, mas trazer a leitura e, obviamente, olha, esse livro é sério por isso, não é sério por aquilo, né? Obviamente que eu vou colocar a minha opinião de leitor sobre esse livro, mas não visa nem falar que eu concordo com o livro, ó, comprem esse livro, né? No sentido de que, ó, ele, né? Não, é para você ler e fazer a sua interpretação, se interessar para a sua crença, né? Para a sua elevação espiritual, é excelente, né? Mas cada livro tem os seus, né, positivos, seus negativos, né? E cada autor tem o seu ponto de vista, né? Então, importante isso aí. Vou falar hoje de dois livros. Um livro do Harold Bloom, né, famoso pelo Cânon Ocidental, e aqui ele vai falar da questão de Jesus e Javé, ou Yahvé. É um livro assim de um crítico literário, então ele está naquela mesma questão ali do Jack Miles, né, que escreveu um livro chamado Deus na Biografia, analisando a Bíblia como um livro, né, uma literatura, é uma literatura judaica, né, e também cristã, por causa do Novo Testamento. Aqui tem mais crítica literária, né, mais comparações com outros autores e como a Bíblia influenciou a literatura ocidental, inclusive o Paradise Lost, de John Milton, né, que é clássico, lá do século XVII. Então, o Harold Bloom, que é um especialista em literatura, né, um dos maiores críticos literários que já teve no século XX, então ele vai abordar aqui a análise do Deus do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica Tanar, com o Cristo dos Evangelhos, né, e posteriormente a ideia de Jesus enquanto deidade ou Deus corporificado, ou Deus encarnado. Então tem essa questão. Não é um livro muito de teologia, né? A teologia eu recomendo mais a Karen Armstrong, tem vários vídeos aqui. Karen Armstrong que trabalha a parte histórica e a parte teológica, né? Então ele vai dialogar muito com essa questão da literatura e as diferenças, que há diferenças mesmo entre o Deus lá dos evangelhos e o Deus. É essa questão mesmo, né? É uma questão complicada. E aí ele vai analisar também aquelas várias origens do Tanar, principalmente da Torá, que são as várias fontes historiográficas, né? Ele já escreveu um livro lá nos anos 90 sobre o livro de Jota, né? O livro de Javé, que seria o Javista. Porque existe aquela teoria, né, muito usada na academia, das 4 fontes da Torá, né, que são vários manuscritos que foram unidos, vários redatores, principalmente depois do cativeiro da Babilônia, né. Lembrar que os judeus passaram 70 anos ali na época do Nabucodonosor, lá na Babilônia. Então teve compilações. Então tem a fonte eloísta, que usa o nome El ou Elohim. Lembrar que El está na mesma origem etimológica da palavra Allah, né? Allah, lá é o Deus, né? Allah, que é o Deus em árabe, né? Então é o El. Yahvé, que é o tetragrama, né? Ou Jeová, também tem a tradução Jeová. Então Yahvé, Yehová, Javé, Jeová, né? Que é a tradução do tetragrama, que é como a deidade se apresenta para Moisés na sarça ardente, né? Eu sou aquele El Shaddai lá, do Abraão, do Isaac, do Jacó. Fale agora os israelitas que eu sou, né? Então aí é o tetragrama. Então, aí a questão são dois deuses, né? Então a questão, o El é um deus, aí teve uma fusão, tem a teoria sim também, que são dois deuses, né? Do sul e do norte, teve uma fusão das deidades, aí tentaram costurar, aí ele vai analisar textualmente essas questões. Então, assim, não é exatamente um livro sobre fé, né, e teologia. Então, se você não está preparado para análise, né, historiográficas, linguísticas, textuais, etc., né, o Harold Bloom é muito erudito, então ele vai entrar nessas questões históricas, né, e ele é de família judaica, né, então ele conhece muito a história do judaísmo. Você vê que ele prefere muitas vezes mais a figura do Javé do que a do Jesus
deificado, né? Então aí ele vai explicar a questão de Jesus, por exemplo. A questão de Jesus também ele fala muito do Pelikan, Jaroslav Pelikan, que é de família eslovaca, né? Família dele luterana nos Estados Unidos. Mas a linha dele é mais ortodoxa oriental, né? As igrejas orientais. Então tem esse livro magnífico aqui que é mais de imagem. Vou mostrar mais um pouquinho, depois vou fazer um vídeo só sobre esse livro. Então o Bloom fala muito desse livro, né? Não desse livro, mas desse autor, as referências a minha voz. As referências à imagem de Cristo ao longo dos tempos. E aí tem aquela ideia do rabino, do mestre, né? Do Messias, até a ideia da Trindade, né? A ideia de Jesus ser a imagem de Deus, etc. Né? Então é um livro interessantíssimo. Depois eu mostro mais um pouquinho. Então, aí a figura de Jesus aqui, ele vai falando da figura de Jesus nos sinóticos e do Evangelho de João, né? Todo mundo percebe, lendo a Bíblia, que há uma diferença ali do Jesus mais humanos de Marcos, Mateus e Lucas. E do Jesus mais logos, verbo encarnado, né? O verbo que se fez carne, que é uma ideia mais do Evangelho de João. Já abre assim, né? Já abre a ideia do logos, que não tem nos outros três. Então, e outra coisa, o Evangelho de João foi escrito lá na mesma época do Apocalipse, no final do primeiro século, né? Nos anos 90 e tal. Então ele tinha 60 anos já depois da morte de Cristo. Então, 60 anos depois do sacrifício de Cristo, já teve aí a carta aos Hebreus, depois o Apocalipse e possivelmente o Evangelho de João até depois do Apocalipse. Então tem essa análise aí de que o Apocalipse é o último livro da Bíblia, mas possivelmente o último livro a ser escrito é as cartas de João, né, as 3 epístolas de João, e o Evangelho de João, que aí já é no final do 90 para 100. Então, você vê, é a questão para especialistas, podemos dizer assim, né? Para especialistas, mas é interessante porque ele vai abordar as diferenças do Jesus, do sinótico para Jesus, do Evangelho de João. E aí a questão da deisificação, da divinização de Jesus, e aí a questão da Trindade. Ele vai entrar não teologicamente, mas na questão, assim, textual mesmo, de que vão ter que criar toda uma teologia, né? Que aí a Karen Armstrong vai falar mais disso de forma teológica. Se vocês quiserem saber mais sobre a teologia da Trindade, vou trazer, né, outros livros aqui, mas a Karen Armstrong dá um panorama muito bom sobre os concílios e tal. Aqui ele vai falar literariamente, porque há um Jesus histórico que a gente não tem acesso, a gente não sabe como é que foi o Jesus histórico, né? Com certeza existiu o Jesus histórico, como ele viveu na Terra e tal. E aí tem o Jesus dos evangélicos, Marcos, Mateus e Lucas, que tem fonte em comum, né? E Mateus e Lucas usam Marcos. E depois tem o Evangelho de João. Então ele vai comparar isso aí com um possível, né? Então, ou seja, há um possível Jesus histórico, tem o Jesus dos sinóticos, né? E tem o Jesus desificado do João, etc., né? O Apocalipse, etc., o livro de Hebreus, né? Então, assim, há uma questão aí entre os especialistas se o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Hebreus, né? Há um debate sobre isso aí. Algumas denominações batem o pé e realmente é Paulo, outros especialistas falam que não, né? Então, para especialistas, eu não sou especialista em grego, mas lendo a carta em português, em relação às cartas de Paulo, eu vejo diferença. Então eu pessoalmente, quem sou eu, né? Eu pessoalmente não acho que Hebreus é obra do Paulo. É posterior, né? E já tem várias coisas ali, a divinização de Jesus até a Trindade. A Trindade é a ideia de que Deus não é mais o Deus único, Javé, né? Do judaísmo. Depois vai ter o Alá, o islâmico, depois a gente vai falar do Islã. Que aí também é um Deus único e um. Aqui, na questão da Trindade, é um Deus único em 3. É um Deus único em 3. Assim, manteve-se o monoteísmo, e aí o Bloom vai falar isso, olha, manteve-se o monoteísmo, mas aí já é um outro Deus, no sentido de ele é 3. Aí incluiu-se Jesus como o Deus Filho e o Espírito Santo. Espírito Santo que, se você vê, no judaísmo e no islamismo, é mais o poder de Deus manifestando. Então o Espírito Santo seria o próprio Deus se manifestando, próprio, né? E aí fica aquelas questões se o Javé é o nome do Deus Pai, né? O Javé, o Jeová, é o nome do Deus Pai, ou ele é o nome da divindade toda, que é 3, né? Então seria Javé é Javé, Jesus é Javé, Espírito Santo é Javé. Então essas questões todas, né? A gente vai trazer livro aqui depois do Carl Gustav Jung, que é o Dogma da Trindade, né? Questão psicológica, na leitura do Dogma da Trindade. Essa ideia de Trindade já existia em outros cultos que não são monoteístas, né? Então, a gente fala politeístas ou pagãos e tal. Então tem toda essa questão de onde vem a Trindade, né?
É um dos temas aqui. Muito bem, mais sobre o tema Jesus, que é, né, a diferença, né, ao se integrar Jesus ao Deus do Antigo Testamento, que é o Deus judaico, né, o Javé ou Yehová, aí tem uma mudança, porque se Jesus é uma parte de Deus, da divindade, lembrar que a divindade é três, né? Fica até estranho falar uma parte da divindade, meio estranho, né? Até soa estranho. Porque Deus não tem parte, né? Deus é. Então, né, já fica estranho aí. Mas vamos, né, vamos entrar na Trindade aqui. Então, se Jesus é a imagem de Deus, né, corporificada, Deus é invisível, ninguém jamais viu a Deus a não ser o Filho dele, né, que se fez carne. Então, você tem que integrar Jesus à Trindade. Então, aí seria o Javé, seria só o Deus Pai? Ou Javé também é Jesus? Né? Então, existem correntes unicistas, né, que vão falar que Jesus e Deus é um só, né? Então, olha aí como é que é a questão. Aqui esse livro não é esse o debate teológico, tem teologia, né? Mas é um livro que vai falar muito de imagens, né? E ele vai mostrando as imagens ao longo do tempo, né? Então, muita imagem de ícones da igreja latina e da igreja ortodoxa. Lembrar que a igreja ortodoxa nem usa estátuas, né? A igreja ortodoxa não usa estátuas. Lembra? Desde o movimento iconoclasta, que eles quebraram estátuas e ícones, né? Aí voltaram e restauraram os ícones. Então a igreja ortodoxa só permite os ícones, né? São imagens planas, não permitem, que eu saiba, não permitem. Aqui as Bíblias ilustradas, né? Tem uma Bíblia católica que é excelente. Então vai mostrar justamente essas imagens, a iconografia. Depois eu vou gravar, né? Depois com certeza eu vou gravar só sobre esse livro aqui. Então são várias imagens, depois eu vou fazer um vídeo, né? Prometendo aqui um vídeo só sobre essa obra do Jaroslav Pelikan, né? Estadunidense de família eslovena, né? Então, que é muito citado aqui, né? No livro do Harold Bloom, que vai fazer as diferenças então da Bíblia hebraica, o Tanar, né? E a ordem dos livros em relação a Bíblias cristãs e a diferença das Bíblias, né? A diferença da Bíblia católica, a Bíblia protestante, não, reformada, a Bíblia da ortodoxa, a Bíblia etíope, né? Então, qual Bíblia você está lendo? Então, tem várias. A ordem dos livros é diferente também. A ordem dos livros você tem, por exemplo, a Tanar, que é a Bíblia hebraica, ela termina em crônicas, né? E nem é separado, né? Na Bíblia que a gente usa tem primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Lá é Crônicas. E a Bíblia cristã, né, ela termina em Malaquias, que é profeta menor, né, então termina com os profetas menores. Os profetas menores estão lá no meio da Bíblia hebraica, né? Aí a Bíblia hebraica depois vai ter profetas menores, depois vai ter os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né, Cantares, Esther, etc, né, Neemias, Esdras, né? Então você tem essa diferença aí. Então a Bíblia que a gente está acostumado cabe em Malaquias. Mas para os hebreus, para o judaísmo, a Bíblia termina, a Tanar, né, que é só o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, termina em Crônicas, né? Para nós seria segundo Crônicas, né? Então, seja, é interessante, é um livro assim que pode ficar horas debatendo, né? Agora, para nós que temos interesse teológico, não apenas histórico, né? É um livro assim que não, né, é um acrescento, né? Acrescenta-se alguma coisa, algumas pesquisas históricas, mas como a gente trabalha aqui com fé e espiritualidade, né? A nossa preocupação aqui não é o Jesus histórico, né? Então, só o Jesus histórico não tem, né? Preocupação é o Jesus da fé. Então, se você tem a fé em Jesus, né, como um homem abençoado, né, como um profeta, excelente, né? Se você tem a fé que Jesus é uma manifestação de Deus, perfeito. Se você tem a fé que Jesus é Deus encarnado, perfeito, né? Porque essa ideia de trindade, essa ideia de Deus três, é uma ideia para o ser humano. Deus em si é um e único, né? Então o ser humano, para entender, né, a graça divina, a salvação, para entender esse plano da salvação, né, que a gente tem essa ideia de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, mas é uma ideia para o ser humano, porque Deus em si é único, né? Então Deus não divide, Deus não tem parte, né? Então essa é sempre uma ideia humana que é do Deus inacessível, né? Então a gente não sabe exatamente como é que é Deus, né? Só na glória, né? Como diz, só na glória, no sentido de que nós não temos como ver, né? Não tem como você olhar diretamente para o sol, você vê um reflexo, você vê uma luz. Se você olhar para o sol diretamente, você fica cego, né? Literalmente, né? Então a ideia é de que Deus se manifesta, mas não diretamente. E aí
Qualquer coisa que você fala sobre Deus é a partir da fé, né? Não tem como você bater o martelo e falar Deus é assim assado. Então eu vejo pessoas discutindo trindade e tal, perdendo a fé por causa disso, mas é olhar para Deus, né? Olhar para Deus da sua fé, né? Porque você vai ter sempre uma ideia refletida de Deus, né? É impossível você olhar diretamente a Deus, porque a Bíblia bem fala, né? Ninguém jamais viu a Deus, né? Até Moisés tentou, né? Até Moisés, mas se ele visse, né, Deus diretamente, ele teria sido consumido, né? Então fica aí a dica de leitura como um acrescento, né, um a mais, um plus, né, um plus para nossas leituras aí sobre religião, ok? Então fica aí a dica do Harold Bloom e depois no próximo vou falar aqui do pelicano e as várias imagens de Jesus, ok? Então fica aí a dica, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.